Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Estamos aqui. Quem pega no arado não pode olhar para trás não, que trupica, né? Glória a Deus. Vamos lá. A Salviana agorinha, né? Foi ali, Mariane. Falei, vamos lá, Deus sabe o que nós temos para hoje, né? O que Ele tem para a nossa vida hoje. Glória a Deus. Eu abri aqui a palavra de Deus. Eu pensei de falar, a gente comentar um pouquinho em Atos, mas a missionária traz tão bem isso aí, né? Deixa ela falar o livro de Atos ali, né? E nós vamos ler outra coisa aqui. É a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4. Tem uma coisa tão importante para nós, que eu acho que só em eu ler aqui, já tá, a palavra já está dita, já está falado, né? O recado de Deus para nós nesta manhã. Efésios capítulo 4. A partir do verso 17. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que somente eu lendo aqui, eu vou ler bem pausado, eu vou ler, você pode ficar sentado, que não é pequenininho, né? É grandinho aqui a leitura. E os irmãos podem ficar sentados, eu vou ler bem pausado, né? Se eu chegar ao final da leitura, o tempo já estiver esgotado, a gente só faz a leitura e Deus fala nos corações dos irmãos, né? Glória a Deus. Aqui o título aqui é Vida Nova em Cristo. O apóstolo Paulo estava escrevendo para os Efésios ali, para a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo sempre nas cartas dele, ele dá aquele ânimo para as pessoas. Todas as cartas do apóstolo Paulo têm uma correção, mas tem um ânimo também, né? Ele estava corrigindo aqui, mas estava animando o povo. Quando a gente ensina, por mais que apanha no ensino, mas é um aprendizado, né? E é uma injeção de ânimo que a gente tem, né? Então aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte para a igreja de Éfeso, lá, né? Ele diz assim, o título, A Nova Aliança em Cristo. Ele começou assim, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ele já começou bem, né? Glória a Deus. Entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do coração. Ele estava vendo isso lá na igreja de Éfeso. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Amém. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia,
seja tirado dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Glória a Deus. Abrindo a palavra, veio aqui essa mensagem. E eu olhei aqui a nova aliança em Cristo. Eu olhei só o título. Eu falei, nossa, essa aqui já para nós já vai falar muito nessa manhã. Glória a Deus. Essa nova aliança em Cristo, irmãos, todo dia nós precisamos ter uma nova aliança. Todo dia nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos falhos. Ultimamente eu tenho orado, ontem mesmo eu orei falando para Deus perdoar os nossos pecados e iniquidades, que são tantas. Podia não ser, mas infelizmente somos humanos. E quem é humano, infelizmente é falho, né? Então essa nova aliança, nós temos que ter ela todos os dias. Amém. Nós temos que reformar a nossa aliança todo dia. Como é que eu vou reformar a minha aliança? O texto aqui já falou claramente, né? O texto aqui, irmão, se nós fosse deixar só na leitura, eu creio que você ia remoer esse texto aí e você já ia renovando a sua aliança. Eu já tenho renovado a minha aliança agora, só de ter lido esse texto, né? Então essa aliança, ela precisa ser nova a cada dia, ser renovada a cada dia, né? O primeiro versículo já começa assim: ei, ó Éfeso, aí igreja, eu já testifico no Senhor Jesus, para que vocês não andeis mais, andam como os gentios andam, na vaidade da vossa mente. Ele já começou assim, ó, tem uma coisa para falar para vocês aí de Éfeso. Não imita o povo lá de fora, não, da onde vocês saíram, não, na vaidade da mente de Deus, não imita não. Não fica andando igual eles andam, não, fazendo o que eles fazem, não. Então a nossa mente tem que ser renovada cada manhã. Amém. O nosso entendimento tem que ser renovado cada manhã. Glória. Louvado seja Deus. Por que a gente vem aqui às vezes por ciclo de oração todo dia? Isso tem, irmão, um cunho espiritual. Isso tem algo que, para nós que vem aqui, tem algo muito sério. Você não vem aqui por acaso por mera vontade de vir, não. Nós viemos aqui, irmãos, para renovar a nossa aliança. Para renovar a nossa aliança. Nós que viemos aqui, não é que os outros não renovam, mas nós que viemos aqui, irmãos, 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos de oração. Olha que coisa sagrada. Glória a Deus. Olha que coisa sagrada nós temos, irmãos. Passar aqui 20 minutos. Eu cheguei uns 5 minutos atrasado, então eu passei 20 minutos aqui orando, falando com Deus. A minha mente está renovando porque eu estou em íntima comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Lá na minha casa posso orar? Posso, mas às vezes eu estou orando e o sentido está lá nas vazias, o sentido está lá, sabe, na casa, num serviço, em outro. Então você não concentra, mas aqui nós estamos renovando a nossa aliança, renovando a nossa mente, o nosso entendimento, nós estamos renovando em Cristo. O outro versículo, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. O apóstolo Paulo estava encomendando. Mas a gente tem mania de espelhar nas pessoas, né? Quantas pessoas dentro da igreja se espelham lá no influência, lá no, sabe, de internet aí, se espelha num ator, numa atora, num cantor, numa cantora, se espelha na pessoa do mundo, sendo que nós temos uma palavra aqui para nós nos espelhar nela. Olha só o que o apóstolo Paulo falou aqui. Eles lá do mundo ficam entenebrecidos, quer dizer, anestesiados no seu entendimento, separados da vida de Deus, eles não têm vida de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo recomendou. Eu creio que ele estava vendo que lá dentro da igreja tinha pessoas que estavam se espelhando, que estavam continuando na mesma vida, naquela mesma mesmice. E ele recomendou aqui, né? Separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do coração. Quem vem para a igreja precisa o quê? Converter. O que é converter? É quebrantar o coração
para as coisas de Deus. E ele estava falando aqui para aquele povo. E eu falo aqui nessa manhã para nós, para mim e para você, que nós precisamos deixar tudo que há lá no mundo, não espelhar nas coisas, nas pessoas, e espelhar na palavra, espelhar aqui, como diz aqui, os quais, havendo permitido todo sentimento, cegaram a dissolução, cegaram para com avidez cometer toda impureza. Isso aqui é que as pessoas faziam e que os crentes de Éfeso estavam praticando, espelhando. E o apóstolo Paulo deu essa palavra para que eles não se espelhassem, para que eles não continuassem fazendo as coisas que o mundo oferece, mas que se renovasse. Olha aqui o verso 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. É um conselho duro, mas um conselho que ia salvar muitas vidas ali. Porque de repente eles nem estavam assim, se dando conta de que eles estavam ainda praticando as coisas lá de fora. Já estavam na igreja, né? Já tinha vindo para a igreja, tinha aceitado, estava ali, né? Junto com o apóstolo Paulo e o pastor daquela igreja ali, sabe? Mas fazendo as coisas ainda das coisas que fazia no mundo. Até mesmo o coração ainda estava endurecido. E eu fico olhando aqui, quantos de nós às vezes está na igreja, está dentro da igreja, né? Aqui podendo fazer direitinho a vontade de Deus, mas o coração está endurecido. Mas vós não aprendeste assim em Cristo. Quando nós convertemos, nós passamos a ser nova criatura, nós passamos a fazer a vontade de Deus. É diferente, louvado seja Deus. Mas aqui tem uma possibilidade que ele falou para aquele povo, olha aqui. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Ele disse aqui, mas vós não aprendeste em Cristo. Se é que você veio para a igreja, se é que você converteu, se é que você tem essa mente aberta. Quantas pessoas, irmãos, dá trabalho na igreja? É porque não vê uma palavra dessa aqui, né? Não percebe que tem que se converter. Irmão, quando eu me converto a Jesus, eu mudo. Eu não mudo só o meu trajeto da minha casa para cá, não. Quando a gente aceita Jesus, além de mudar o trajeto da onde você ia, você vai mudar suas atitudes, você vai mudar suas expectativas, você vai mudar o seu modo de viver, você vai mudar seu linguajar, que não vai dar tempo da gente falar, mas aqui mais embaixo, né, fala de tantas coisas que a gente tem que deixar, que a gente tem que largar para trás, porque quando aceitamos Jesus é diferente, né? Quando viemos para a igreja é diferente. Ainda mais nós aqui, já na idade que estamos, no ciclo de oração. Meu Deus! Olha, eu vou pular uns versículos aqui. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Glória a Deus! Olha a exortação de Paulo aqui. Essa exortação seria para nós hoje aqui, hoje é 13 É 13 hoje ou é 12? Hoje é 12 de maio. De 2026. Essa palavra está para mim aqui hoje, dia 12 de maio. Olha quando ela foi escrita, mas ela hoje vai falar no meu e no seu coração. Olha só, por isso deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo. É uma exortação bem forte, irmãos. Mas nós vemos isso aqui no nosso meio. Hoje em dia, a gente viver de engano vive bem melhor. Irmão, misericórdia de falar isso aqui. Mas se você for viver de engano, você vai mais, sabe, mais solto, mais à vontade, mais fácil. Tem mais aceitação. Mas aqui está falando a palavra de Deus, deixai a mentira e falar a verdade um com o outro. Irmãos, até no nosso meio aqui, tem hora que a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro, ou o jeitinho que vai levar a gente para o inferno. O sangue de Jesus tem poder. O jeitinho brasileiro, sabe aquela mentira do gasto? Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros dos outros. Por que eu vou mentir para o meu dedo se o outro aqui está sadio? Por que eu vou falar, não, mas eu estou doente se é que... Nós somos membros dos outros.
Eu passei a unha do dedo de minguinho aqui, não tem problema não. Eu passei um fio de cabelo, mas eu sou membro, você é membro, né, uns dos outros aqui. O apóstolo Paulo está exortando, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo deixou uma exortação para nós aqui nessa manhã, para mim e para você. Amém. A Bíblia fala também que o que usa de engano não permanece. Por isso que ele está falando aqui, ó, deixa a mentira, fala a verdade um com o outro. Não precisa mentir não pode, acabou. A palavra de Deus diz assim, a sua palavra seja sim, sim. Não. O que quer dizer isso? Eu posso, irmão. Eu não posso, irmão. Eu vou, irmão. Eu não vou. Porque, irmão, o que passa disso é engano, né? Se você às vezes não pode, o que eu vou falar para a irmã? O que eu vou falar para a irmã Maria José no circo de oração que eu não fui? O que eu vou falar para ela? Vai falar a verdade. Vai falar por quê? Irmã, eu hoje não estou com vontade, hoje estou com o meu corpo assim, querendo ficar em casa. Irmã, eu hoje estou com muito serviço. Irmã, não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Oh, glória a Deus, Mariane está aprendendo e é muito. Glória a Deus. Por isso, deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros. Se você é membro, se você é um pedacinho do outro, se você é o dedinho da unha do dedinho minguinho que fica lá debaixo do pé, enfiado lá debaixo, mas você é membro. Glória a Deus. Então vamos falar. Aqui diz assim, irai-vos e não pequei. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa o sol entrar e você com raiva do irmão, não. Faz uma ligadinha lá. Ô, irmã Mariane, você me fez uma tanta raiva na oração hoje. Você não quis dar a palavra, me perdoa. Ô, irmã, assim, sabe? Então não deixa a ira, o sol se pôr. O que quer dizer? Não deixa passar dia após dia, você irado, o coração irado. A Bíblia manda nós dar lugar à ira. Manda irar. Só que não pode pecar, né? Você pode ficar com raiva, mas só não pode pecar, né? Não deis lugar ao diabo. Isso aqui é muito sério, né? Se o tempo desse aqui pra gente comentar. Não dá lugar ao diabo. Mas Mariane, dá lugar ao diabo. Irmã, não vai dar para mim contar esse testemunho? Dentro da igreja, graças a Deus, assim, tenho minha vida de fé. Mas você sabe que eu empresto a boca pro diabo? Esse dia eu falei para a irmã aqui, falei, irmã, eu esses 2 dias, eu vou testificar isso aqui, que eu acho que vai servir de edificação para muita gente. Antes do congresso, infelizmente, eu emprestei minha boca para o diabo, mas ainda bem que para quem eu falei, me resistiu. Eu estou testemunhando isso aqui. Nós ia para o congresso, aí eu toco no pandeiro, né? Aí nós estamos no ensaio do pandeiro, tinha parece que 6 pessoas que iam para o congresso que tocava pandeiro, que estava no ensaio. Aí lá dentro de mim, eu falei, eu não vou tocar pandeiro, não vou para o congresso, nem vou levar meu pandeiro para chegar lá e não tocar. E fiquei com aquilo. Liguei para uma irmã, falei, irmã, a irmã já tinha me falado, né? Que a gente ia ensaiar e tudo, liguei para ela, falei, irmã, nós não vamos ensaiar não, porque nós não vai dar fiasco lá não. Eu estou contando com toda sinceridade no meu coração, mas eu já me arrependi, viu? Eu já pedi perdão. Aí eu falei assim, mãe, eu não vou tocar não, eu nem vou levar meu pandeiro para chegar lá, nós não dá fiasco. Aí eu peguei, bati um fio para a Alessandra. Aí eu falei para ela, falou, não, nós vai tocar sim. Mas nessa hora que ela falou assim, Mariane, nós não vamos lá para nós fazer a apresentação não, nós vamos lá louvar e adorar. Aí quando ela falou assim, parece que foi uma flecha assim, pã, eu falei, sim senhora, manda quem pode e quem tem juízo só fala sim senhora, sim senhora. Naquela hora eu entendi que eu estava emprestando minha boca. Irmãos, e pensa, nós ensaiamos aqui, teve um dia de ensaio aqui. Pensa uma glória que foi esse ensaio do pandeiro lá. O que eu aprendi com isso? Que eu, naquela hora, estava sendo instrumento usado para tirar essa apresentação ou esse louvor lá no Piauí. Eu senti isso. Então, mas na mesma da hora eu já falei, não, tá bom, tudo bem, já tirei. Tanto que a igreja toda levantou. Toda levantou, o pandeiro de lá tocou com a gente. E foi um mover de Deus. Quem estava lá presenciou, quem estava lá viu a glória que Deus fez. E outra coisa, irmão, não ficou ninguém da caravana que não tocou pandeiro. Não ficou ninguém. O Giovanni, que não tem muito ritmo, ele pegou um chocalho lá e acompanhou direitinho. O irmão Francisco nunca mexeu com o pandeiro, pegou o pandeiro e tocou.
naquela hora que eu liguei para a Alessandra, eu emprestei minha boca para o diabo. Senti isso, eu estou confessando aqui, confessando diante da igreja, já pedi perdão, Deus já me perdoou, já lavou, já ficou para trás. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando aqui, não dês lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É você fazer uma coisa dessa. A missionária aí naquela pressão toda para levar, para fazer o melhor lá, e eu falei, não leva o pandeiro não, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou confessando isso aqui, porque eu precisava confessar, que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu já alcancei a minha misericórdia. E são vários testemunhos que aconteceu lá, porque nós fomos e rompemos os obstáculos, né? Não deu lugar ao diabo, né? Não deu lugar à preguiça, não deu lugar ao desânimo, não deu lugar, não posso, não dou conta, né? E nós fomos e voltamos, né? E Deus abençoou. E o tempo já passou, glória a Deus. Teria muito mais aqui para a gente comentar. Mas que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe cada um, Deus abençoa a Sofiana que foi ali, né? Ela parece que ela foi assim, Maria não vai. Mas graças a Deus, irmãos, Deus é poderoso. Está aí a palavra do Senhor, né? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.